evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Pula lá para o versículo 6 agora. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparaste no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Até aqui, feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos. Obrigado pela tua maravilhosa palavra, Pai. Mas agora, Pai, fala ao nosso coração através desta palavra, Pai. A ti damos honra, a ti damos glória, a ti damos todo louvor. Amém e amém. Podeis tomar assento? Amados, estamos no Setembro Amarelo, né? E o principal objetivo dessa campanha é tomarmos consciência, né, sobre a prevenção do suicídio. E o primeiro ponto que eu quero falar é que 50% a 60% das pessoas que tiraram suas vidas nunca buscaram uma ajuda. Nunca se moveram para buscar ajuda psicológica, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, ou abrir o coração para alguém. 50% a 60% dessas pessoas nunca abriram o coração para alguém. Nunca falaram dos seus sentimentos, nunca falaram o que está aqui dentro. E uma coisa eu quero falar para você, que a nossa mente é um campo de guerra. A minha mente, a tua mente é um campo de guerra. E o interessante é que tudo que a gente colocar aqui, deixar e descer para o coração, a gente consuma e comete uma bobagem. Então, muitas dessas pessoas, eu até estava comentando com os pastores ali atrás antes, que muitas pessoas que tiraram suas vidas, elas eram bem-sucedidas, elas tinham um bom emprego, uma boa família, filhos, status na sociedade, só que aqui dentro existia um vazio. Aqui dentro existia algo que as consumia. E o segundo ponto que eu quero falar é que depressão não é falta de fé. Depressão não é falta de Deus. A depressão, ela é algo que, por um ponto, pode ser até pela bioquímica do cérebro, sei lá, ou por traumas da infância, por um término de um relacionamento. Pessoas estavam num namoro, estavam num casamento, estavam num noivado e termina aquele relacionamento. A pessoa se retrai, se isola, daí entra num processo de depressão. Traumas, abusos de infância, abandono, baixa estima, tudo isso leva a uma depressão. Tudo isso leva a pessoa a um buraco, né? Outras coisas também, problemas financeiros que mais ataca hoje, né? Estamos vivendo uma crise. Estamos passando por essa pandemia também, que é um isolamento. Então tudo isso nos leva a situações difíceis. E a pessoa depressiva, de fato, ela não quer morrer. A pessoa depressiva, de fato, ela quer tirar aquela dor que está consumindo ela aos poucos. Por isso que tem jovens que se cortam,
Por isso que tem jovens que faz tanta coisa, vão para uso de drogas, bebida, porque aquela dor que eles têm lá dentro, do íntimo deles, está consumindo eles. E eles precisam de quê, meu irmão, minha irmã? De uma válvula de escape. Eles precisam de algo para aquela dor, acalmar aquela dor, para aliviar aquela dor. Então procuram as drogas, o álcool, ou se cortam, ou se isolam. Você está entendendo? E eu quero contar um pouco da minha história. Todos sabem, na outra vez que eu vim aqui e testemunhei da minha vida de drogadição. Meu primeiro contato com droga foi com 14 anos. O primeiro contato com cocaína. Nem foi cigarro, nem foi maconha, foi direto na cocaína. Foi com 14 anos. Só que a minha vida lá no colégio, eu sofria muito no colégio. Eu sofria muito, hoje falam bullying, né? Sofria muito no colégio. Então eu acabava sendo um menino muito retraído. Eu não tinha amizades. Eu me escondia e eu carregava aquela dor dentro de mim. Eu carregava aquele sentimento dentro de mim. Então quando me ofereceram a droga, foi uma válvula de escape. Aquilo ali foi como se fosse um alívio para mim. Então os anos foram passando e cada vez eu consumia mais droga. E depois disso tudo, eu fui me envolvendo com outras coisas. Porque lá atrás eu dei o primeiro passo. Lá atrás ninguém me abraçou, lá atrás ninguém se importou comigo. Eu era uma criança, 14 anos eu falo que eu era uma criança. E ninguém me abraçou, ninguém falou de algo para mim. Só que os amigos do mundo me levaram a esse submundo da droga. Então, eu acabei sendo um menino muito retraído. Traumas da infância me levaram ao buraco. E depois os anos foram passando, foi ficando a fase adulta. Esse ano eu vou completar 35 anos. E os anos foram passando. E eu comecei a usar o crack. Daí o crack me levou para o buraco. E a outra vez eu falei que eu tentei tirar minha vida. Porque eu não conseguia sair daquela dimensão que eu estava afundado. Eu não conseguia sair daquele lugar que eu mesmo tinha cavado. Eu não conseguia sair daquele lugar onde eu mesmo tinha me enfiado lá dentro. Então, aos poucos, quando eu fui conhecendo a igreja, quando eu fui entendendo um pouco da palavra, eu fui saindo daquele buraco. Eu fui conhecendo a Jesus. Eu fui me envolvendo. A igreja me abraçou, me discipulou. Aquele vazio que eu tinha lá dentro, aqueles traumas, eu fui sendo curado dia após dia. Houve uma cura dentro de mim interna. As feridas que eu tinha na alma, de relacionamentos, términos de relacionamentos. A ferida que eu tinha lá dentro, lá da infância, aquilo ali tudo foi sendo curado. Porque eu deixei Jesus me curar. Eu coloquei para fora. Você está entendendo? Então, aos poucos, na caminhada de vida, eu e você vamos acumulando coisas. Eu e você muitas vezes se envolvemos com coisas erradas e vamos levando essa bagagem com a gente. Esse peso, esse fardo, a gente leva nas costas. Há um tempo atrás, tinha um homem em Novo Hamburgo ali, ele era morador de rua. E ele contou a história dele que ele já estava na rua, não lembro se 10 ou 20 anos.
e perguntaram para ele por que ele estava em condição de rua. Ele disse que o filho dele tinha morrido. E a esposa acusou ele. Então ele saiu pelo mundo e nunca mais voltou. Então ele tinha um trauma terrível dentro de si, dentro do coração dele. E ele não conseguia mais voltar, porque aquela ferida, aquele buraco que ele tinha na alma não deixava ele voltar. Você está entendendo? Os traumas, as feridas, tudo isso nos leva para o buraco, nos leva para longe muitas vezes da sociedade. E a gente acaba muitas vezes dentro de um quarto. A gente acaba no escuro. Né? Muitas pessoas hoje não se alimentam. Tem casos que pessoas não cortam nem o cabelo, mas não tomam banho. Né? Porque tem dentro de si, dentro da alma, carregam um peso. Continuando na palavra aqui. Só estou dando uma explanada para a gente entender. Eu acabei de falar de Jó. Jó, meu irmão, minha irmã, era um homem que a Bíblia diz que ele era íntegro, reto, irrepreensível, se desviava do mal. E a Bíblia diz que Satanás veio na presença de Deus e Deus falou com Satanás: você viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, se desvia do mal. E Satanás fala assim para Deus: mas ele é assim porque tu abençoa ele, tu dá coisas boas a ele. E Deus fala com Satanás e diz: não, toca então nos filhos, toca então nas riquezas, toca então na saúde, vai falando. Eu quero correr na palavra aqui. E Satanás, com a ordem que ele recebe de Deus, aleluia, ele tira tudo de Jó. Os 10 filhos de Jó morrem. Você está entendendo? Imagina para um homem, para um pai, eu sou pai, imagina você enterrar um filho já é terrível, imagina 10 filhos. Imagina, irmão Luiz, enterrar um filho. Imagina, irmã Aline, enterrar um filho. Isso, para uma pessoa, para um ser humano, é terrível. Imagina a dor deste homem, o que este homem estava passando. E o segundo ponto, todos os bens dele são tirados. Ele já está pobre, ele não tem os filhos. Mas ele não murmura, ele não reclama, ele não retrocede, pelo contrário, ele continua avançando. E Jó, o último estágio dele, Satanás toca uma lepra, um câncer nele. E a Bíblia diz que ele está lá, raspando as feridas, o pus, com um caco de telha. E a mulher dele diz: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela está dizendo assim: ei Jó, a gente perdeu tudo. A gente perdeu os nossos filhos. A gente perdeu os nossos bens. Agora tu está com essa doença aí. Se mata. Tira a tua vida. Você não está vendo que acabou? Você não está vendo que já era? Mas Jó diz: não, mulher, você está doida? Se nu eu vim ao mundo, nu eu também posso ir. Deus me deu, Deus pode tirar. E a Bíblia diz que Jó não murmurou, Jó não reclamou. Sabe, a gente olha assim: mas esse homem chamado Jó era um super-homem. Ele tinha nervos de aço. Ele era um homem que, eu acho que nunca vai existir um homem que nem ele. Pelo tamanho do peso, o tamanho do fardo que este homem carregou.
Mas a Bíblia diz que ele não murmurou, não reclamou, não retrocedeu. Ele avançou. Sabe o que eu quero dizer com essa palavra, meu irmão, minha irmã? É que eu e você não podemos retroceder. A gente precisa erguer a cabeça e não olhar para trás, para o problema. Não adianta você olhar para o problema. Não adianta você olhar para a dificuldade. Você tem que olhar para frente. Porque se você olhar para a dificuldade, você não vai avançar. Se você olhar, aleluia, se você olhar para a dificuldade, você vai estagnar. Você vai travar. Você vai enferrujar. E não é isso que Deus quer para você. Deus te chamou para você se movimentar. Deus não te chamou para você ficar parado. Quantos estão entendendo? Amados, esse homem chamado Jó, ele tinha uma força dentro dele. Que força é essa? Deus. Ele tinha... Depois ele vai falar assim: Deus, eu conhecia você só de ouvir falar. Porque depois ele teve um encontro verdadeiro com ele. Você está entendendo? Deus, ele quer ter um encontro verdadeiro comigo e contigo. Eu não sei o que Deus quer, mas ele está mudando a palavra. Porque eu não estou pregando o que está aqui. Você está entendendo? Situações vêm, meu irmão, minha irmã. Dificuldades vêm, aleluia, para você ser lapidado. Muitas vezes você não entende o nível de dificuldade. Mas se não existisse dificuldade, você não buscava Deus. Se não existisse um problema, uma dificuldade, você não orava. Deus muitas vezes permite a dificuldade, porque Ele quer você perto dEle. Alguns cultos atrás, a gente falou sobre o Abba, o paizinho. A gente falou sobre o amor do pai. Sabe quem que é o Abba? O Abba é aquele que te coloca na perna assim e diz: ei filho, eu estou aqui. E ele te abraça e te traz para perto. Sabe, Deus não queria matar Jó. Deus, ele queria só provar ele. Muitas vezes a gente passa por provações, passa por dificuldades, passa por lutas, passa por tanta coisa pesada. Sabe quando teve as Olimpíadas aí, teve a corrida de obstáculos? Os atletas ali, eles tiveram que se preparar, quem sabe um ano, 2 anos, 3 anos, para chegar na Olimpíada e fazer bonito. Mas quantas vezes eles bateram com a canela no obstáculo? Quantas vezes eles caíram um tombo e tiveram que se levantar? Quantas vezes eles se machucaram ao decorrer da corrida? Mas se eles não treinassem, se eles não desenvolvessem o treino deles, eles nunca iam receber uma medalha. Você está entendendo? A corrida da fé, a corrida com Deus. A gente cai, a gente se machuca, a gente leva a bola nas costas, a gente bate com a canela no obstáculo, a gente sangra, a gente chora. Mas tudo isso é lá na frente a gente receber uma coroa, galardão. Amém? Aleluia. Sabe, Jesus é a resposta, meu irmão, minha irmã. Jesus é a resposta do problema. É Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, no capítulo de número 3.
Louvado seja Deus. Atos, capítulo de número 3. Amém? A Bíblia diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. E vendo Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E segurando ele pela mão direita, ele se levantou imediatamente, e os seus tornozelos do homem ficaram firmes. E um salto pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia! Amados, aqui a Bíblia diz que todos os dias um aleijado era colocado à porta do templo. E Pedro e João estavam subindo na hora da oração, às 3 da tarde. Tem que ser crente para ir orar 3 da tarde, né? E quando eles chegaram na porta do templo, aquele homem, ele achou que ia ganhar alguma moeda, alguma esmola. Mas Pedro e João, cheios do Espírito Santo, eles olham para aquele homem e dizem: ei, olha para nós. Olha para nós. E ele olhou. E quando eles estendem a mão, ele disse: ei, levanta e anda. E na hora, aquele homem fica são. O que eu quero dizer com essa palavra, meu irmão, minha irmã? Pedro e João, eles estenderam a mão para um homem que estava numa condição terrível. Aquele homem estava, quem sabe, a Bíblia diz que era de nascença, aleijado, não podia se movimentar, as pernas não se moviam mais. E quando eles dizem levanta e anda, sabe o que eu quero dizer? Eu e você temos o direito de se importar uns com os outros. Eu e você precisamos se importar com alguém. Pedro e João, eles poderiam passar batido. Ei, tem uma moeda aqui, ó. Pega essa moeda. Mas não. Dentro deles, eles carregavam o Espírito Santo. E quando eles falam: ei, levanta e anda, na hora o homem é curado, sarado, livre, liberto. Aleluia. Eu e você temos o direito, o dever de se importar com alguém. Sabe o primeiro ponto? O primeiro ponto de ajudar uma pessoa é você abraçar ela, escutar ela e
e orar por ela. Sabe? Quanto tempo você tirou com um amigo e perguntou dos problemas dele? Ou quanto tempo você abriu seu coração para alguém? Ah, mas é difícil abrir o coração para alguém. É difícil. Mas eu quero dizer algo para você. Abra o teu coração para aquele que é cheio de Deus. Não abra o teu coração para uma pessoa fofoqueira, não. Abra o teu coração para uma pessoa cheia de Deus. Uma pessoa que vai sentar com você e vai dizer: ei, essa situação aí, eu sei que é complicado, mas vamos orar. Vamos orar. Tu vai passar por isso. Tu vai vencer. Tu vai se levantar em fé, sim. Tu vai passar por esse obstáculo, sim. E eu estou aqui contigo. Você está entendendo? Amigo, não qualquer um. Abraça um amigo. Amém? Então, a gente precisa abraçar. A gente precisa orar por essa pessoa, se importar. Perguntar como essa pessoa está. Mandar um WhatsApp. Sabe, hoje em dia é tão fácil. Mandar um áudio. Mas muitas vezes a gente não faz. A gente não pergunta como a pessoa está. A gente não se importa. A gente não ora. A gente não abraça. E muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam. Sabe, faça um discípulo. Abraça alguém. Sabe, a gente está vivendo um tempo tão difícil. A Bíblia diz que nos últimos dias, irmão Bruno, o amor de quase todos se esfriaria. Sabe, eu creio que nessa noite vai descer uma unção de amor aqui. Uma unção de amor. Sabe, a pessoa que ela tem depressão, ela se isola. Ela se isola, ela se sente para baixo. Ela se sente pressionada. A palavra depressão significa pressionado para baixo. É como se tivesse um negócio apertando a garganta. É como se tivesse algo sufocando a pessoa. É como se você não conseguisse sair daquela situação. Você luta e parece que aquilo não sai. Esse vazio que está aí dentro, Jesus pode curar. Pode preencher hoje. Amém? Abra comigo o Salmo 116, verso 15. Sabe, o eterno Deus, Ele não gosta de morte. E no Salmo 116 nós vamos analisar isso. Salmo 116, verso 15. Louvado seja Deus. Amém? O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Então o Senhor, Ele vê com pesar a morte dos seus fiéis. Sabe que a gente não foi feito para morrer? Analisa comigo. Em Gênesis capítulo 2, verso 17. Adão e Eva, eles estavam no Éden. E a Bíblia diz, irmão Luiz, que lá não existia morte. E a Bíblia também relata que Adão e Eva, eles morreram por causa da desobediência.
A desobediência gerou morte. Quebra de princípio gera morte. Muitas vezes a gente quebra princípios com Deus. Muitas vezes a gente quebra o princípio da honra. Sabe o primeiro mandamento com promessa? Quem sabe aqui qual que é o primeiro mandamento com promessa? Honra o teu pai e tua mãe. Honra. É o primeiro mandamento com promessa. Para que prolongue os teus dias sobre a face da terra. Sabe, eu não honrava meu pai, nem honrava minha mãe. E eu vivia, irmão Leandro, um caminho de morte. Porque eu não honrava. Eu não obedecia. Quando ele falava, filho, tu vai sair com aqueles caras lá, eu não dava nem bola para ele. Já tô indo, tchau. Não queria ouvir o conselho. Então, automaticamente, a Bíblia é a palavra de Deus. Porque quando a gente não honra, não obedecemos a palavra, não obedecemos o que a Bíblia diz, a gente trilha um caminho de morte. E quando a gente trilha um caminho de morte, querido, já era. É triste. Não desobedeça teu pai e tua mãe. Não desobedeça. Não desobedeça. Honra teu pai e tua mãe. Honra. Busca Deus. Abra comigo em Tiago, livro de Tiago 5,16. Tiago 5,16, você que tem Bíblia. Aleluia. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, como eu falei antes, quando a gente abre o coração, a gente confessa, a gente fala daquilo que está aqui dentro. Muitas vezes é um pecado que a gente carrega. Muitas vezes é algo pesado que a gente carrega aqui dentro. E a gente está ali remoendo, vivendo com aquele sentimento de culpa, vivendo com aquele peso. Só que a Bíblia diz aqui que, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Então o importante é você confessar, abrir teu coração para alguém. Alguém quem? Alguém cheio de Deus. Para serem curados. E o final do versículo fala assim, ó, a oração de um justo. Quem que é justo? Justo é aquele que o Senhor justifica. É aquele que o Senhor ajusta. Esse é justo. Abra o teu coração para aquele que vai te abraçar de verdade e vai orar por você. Não abra o teu coração, como eu falei antes, para uma pessoa fofoqueira. Abra o teu coração não para aquele que vai te matar, vai te enterrar ainda. Mas abre o teu coração para alguém que vai te abraçar, vai te levantar, vai orar com você, vai dizer, ei meu irmão, pode chorar aqui, ó. Vem comigo, pode chorar. Que vai se importar com você, que você pode mandar uma mensagem de madrugada, ele vai te responder, eu estou indo aí. Mas não abra o teu coração para aquele que vai te matar. Amém?
qualquer separação de Deus gera morte. Quando se separamos de Deus, quando saímos da presença dele, aos poucos a gente vai minguando. Porque quando a gente sai da presença, a gente vai buscar coisas que não são de Deus. Como eu falei antes, muitas vezes para a gente curar uma dor, uma mágoa, um ressentimento, um término de um relacionamento, qualquer coisa, a gente vai para a bebida, vai para o álcool, vai para a droga, vai para uma balada, vai para um bar, vai para tantas outras coisas, menos para Deus. A gente faz tanta coisa, mas não faz nada para se aproximar de Deus. Você está entendendo? Se aproxima de Deus. Ele quer te curar. Quem sabe a pessoa que precisa de uma restauração está me vendo pela internet. Eu quero dizer, ei, se aproxima de Deus. Quanto mais pertinho tu tiver dele, do cheirosão, mais perfumado você vai ficar. Aleluia. Quanto mais perto de Deus, meu querido, mais ele vai mudar o seu caráter, mais ele vai mudar a sua vida, mais você vai ser transformado. Aleluia. Isolamento, ansiedade, medo. Não fomos criados para isso. Não fomos criados para viver isolado, mas sim em família, em comunhão. Eu e você não fomos feitos para andarmos isolados. Nós fomos chamados para ser família. Família. Você está entendendo? Abra comigo tua Bíblia no Salmo 37, verso 5. Salmo de número 37, verso de número 5. Louvado seja Deus. Amém. A Bíblia diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega teu caminho para ele hoje. Confia nele. Sabe, muitas vezes a gente não confia em Deus. A gente confia num amigo. A gente confia em tantas outras coisas. Mas a gente não confia em Deus. A gente não confia que Ele pode mudar aqui dentro. A gente não confia que Ele pode transformar a situação. A gente não confia que se a gente lançar para Ele, entregar nas mãos dEle, Ele vai mudar o quadro da nossa vida e a situação. Cara, eu tinha tudo para jogar pro ar e viver num quarto trancado, cara. Sabe, eu saí de uma vida de droga, como dizem, né? Uma vida de droga. E quando eu estava ajustando a vida, eu fiquei doente. Perdi a minha função renal, perdi os meus rins. Perdi meu apartamento onde eu morava. Chorei muito. Disse para Deus: Deus, por quê? Por que, Deus? Eu tinha tudo, Deus. Por quê? Só que muitas vezes Deus fica em silêncio. Deus não fala nada. E a gente começa: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe, Deus, Ele é tão bom, tão bom, que Ele vai trabalhando aos pouquinhos dentro da gente. Ele vai trabalhando.
Muitas vezes a gente entra num comodismo, a gente entra numa monotonia, a gente entra numa coisa chata. A gente acha que a gente não precisa de Deus. E Deus fala assim, tu acha que não precisa de mim? Ele vai lá e bota o dedo. Tu vai ver que tu precisa de mim sim. Muitas vezes Deus tem que nos parar. Muitas vezes Deus tem que nos travar para a gente acordar.